Oiê, tudo bem? Hoje é dia de olhares e detalhes, onde arquitetos e designers de interiores nos mostram os detalhes dos seus projetos. A gente pintou, parede, porta e teto. Esse apartamento, ele é alugado, então a gente não fez obra nenhuma. O apartamento alugado? Pra dar um charme, a gente pintou meia parede, e a porta também, As pessoas hoje em dia estão usando a tinta para delimitar espaço sem construir parede. A gente fez como se fosse um túnel do verde para meio que diminuir ele. E aqui tem o quarto do menino, Aqui o quarto dela, que ela queria rosa. Coisa mais linda, o verde com o azul do mar. Do layout que a gente fala que hoje em dia ele tem que ser multiuso, Hoje nós vamos conhecer um projeto criado pela Triarte Arquitetura. Já pela entrada da casa, a gente já sente que chegamos em um lugar muito colorido, hein, Kika? Que lindo! Nossa. Gente, que legal! Essa daqui é a Kika Matos, da Triarte Arquitetura. Tudo bom? Eu tô muito curioso para saber, Kika. Seja bem-vindo, uma foto aqui da profundidade. Que já mostra a profundidade, mas antes da gente ir pra lá, Kika, me conta uma coisa. E esse hall? Você já entra num universo paralelo, você abriu o elevador, já tá todo aqui nesse... Como é que foi essa história? A gente pintou, parede, porta e teto. É uma cor da Souvenir chamado Papoula. Uhum. E a gente quis dar essa sensação mesmo, de uma... O nome do apartamento é apartamento elétrico. Então apartamento elétrico? Por quê? Porque eles são elétricos, os donos são elétricos. Tem até hashtag apartamento elétrico. E assim, essa cor ela dá, você chega no hall e ele tá todo nessa tonalidade e ela é da Bahia, então tem essa obra do Mário Cravo que é maravilhosa. Mas vem cá, e esse seu sotaque maravilhoso é da onde? É uma mistura, de Aracaju, Salvador e São Paulo, porque eu morei eu sou de Aracaju, mas fiz faculdade na Bahia e tô há 6 anos aqui em São Paulo com a Triarte. Que linda, muito legal. Olha aqui, gente, o mais interessante também é que no hall ele é vazado, a gente vê um pouco do apartamento lá. E aí, vamos entrar? Vamos. Eu adorei essa história de você ter pintado a porta, as guarnições que falam, Isso, todas exato. Da mesma cor. A gente pinta meio que para dar uma unidade e as obras de arte elas pularem, que a gente chama. Então a maioria das galerias fazem isso um pouco, que pinta de uma única unidade e as obras elas parecem que elas saem da parede. Maravilhoso, essa daqui saiu mesmo, olha gente, isso aqui é do Mário Cravo. Vamos entrar então, passando aqui pelo ambiente Papoula, a gente chega aonde? A gente chega essa parte toda do living, que a gente pintou de uma cor chamada cinza asfalto, que é um cinza escuro, Por que a gente pintou de cinza escuro? Ela já tinha, esse apartamento, ele é alugado, então a gente não fez obra nenhuma. O apartamento alugado. Uhum. Então você teve um desafio aqui, sim, Como que você fez, assim, qual era o pedido deles? Qual que é a história? Então, a gente fez uma maquiagem que a gente chama, sem obra. Eles tinham, a maioria dos móveis, eles tinham esse móvel daqui a gente só pintou, eles já tinham tapete, o sofá, a gente colocou capa, da tonalidade da parede, porque assim, a gente queria mostrar as obras de arte que eles tinham e que são coloridas, Você percebe que tem várias tonalidades. Ali também tem um azul muito forte que vocês vão ver que é maravilhoso, pra mim é meu quadro preferido. É mesmo? Então peraí, isso aqui você fez uma coisa muito inovadora, você pintou o teto inteirinho de, como que é o nome da cor? Asfalto? É cinza asfalto. Cinza asfalto. Onde você já pensou, gente, de pintar parede, teto e tudo, e isso é uma técnica de galeria para poder valorizar as peças da casa, é isso que você tá falando? Olha esse tapete. Isso, e como o pé direito é alto, que aqui é tudo laje, inclusive existiu esse trilho que a gente fez mesmo voltado para a parede, que dá essa sensação de galeria. A gente conseguiu pintar o teto, porque assim tem que ter um pouco de cuidado quando o teto, o pé direito é um pouco baixo, não colocar uma cor muito escura, porque senão diminui o ambiente. Mas aqui não tinha
esse problema. Não, e também se você quiser pintar todo de uma cor, pode ser uma cor mais clarinha, né? Sim, claro, né? claro. Então quer dizer que o desafio aqui era um apartamento alugado. Exato. Olha você, que eu tô sempre falando sobre, ai não, meu apartamento é alugado, não posso fazer. Peraí, você resolveu tudo só com pintura? Só com pintura, a gente não fez nenhuma obra. Nada só de quebra-quebra? Nada, só pintura, o apartamento inteiro. Não, peraí, você pintou o apartamento inteiro? Pintei o apartamento inteiro. Não, então nós vamos rodar. Inclusive onde nós vamos cozinha, primeiro? banheiro, lavabo, quarto, tudo. Tudo? Então tudo. bora lá. Vamos começar aqui, aproveitar que tá atrás de você aqui, ó. Passando por essa galeria e ele tá com cinza asfalto. O que é aqui? Aí aqui é o lavabo, que a gente pintou de uma cor chamada Jardim Noturno. É uma espécie de verde? Exatamente. Jardim Noturno. Ah, gente, é uma característica sua pintar o teto com tudo. Que dá uma unidade. A gente vai ver isso no apartamento inteiro? É, no apartamento inteiro. Olha que lindo, gente, o lavabo com esse tom de verde. Uau, aqui é uma sala de TV? Aqui é uma sala de TV, né, que já existia essa marcenaria. Então, o que é que a gente fez? Para dar um charme, a gente pintou meia parede de uma tonalidade mais escura, que essa tonalidade aqui, o nome é patativa, que é quase um preto, é um preto acinzentado, que a gente chama. Quando a gente da Triarte quer pintar algo de preto, a gente não coloca nunca preto porque pesa, a gente bota esse patativa, que é uma cor que se assemelha ao preto. Por quê? Porque ele tem um tom acinzentado, então não fica tão forte Tão assim. forte, olha que... E em cima, crômio, que é uma cor que a gente usa muito da Souvenir, muito mesmo, que é uma tonalidade de um cinza clarinho, que não chega a um branco, mas dá... É quase um branco que você quebrou o branco com o crômio. Exato. Né? Olha que legal, gente. Ela pintou a própria marcenaria com a cor patativa para baixo e crômio para cima e seguiu o mesmo desenho da parede, né? Que você dividiu aqui. Isso. Nossa, ficou legal. Fecha a porta pra mim. Deixa eu ver. É, isso que eu ia falar. E a porta também, né? Olha que legal. E qual o sentido de fechar, de pintar metade, assim? É só mesmo estilo ou dá uma sensação de alguma coisa? Não, então, como a gente tem esse padrão de pintar as portas na mesma tonalidade da parede, a gente também acrescentou para isso, né? Essa tendência que a gente chama de pintar meia parede é muito interessante para quarto também, porque você não tem um custo de fazer uma cabeceira e fica interessante. A gente vai ver no quarto que a gente fez aqui. Já dá um charme só com a tinta. Exato, né? só dá. Gente, apartamento alugado, arrasando. E tinta é vida, né? Porque enjoou, muda. E não custa caro, né? E não é caro, Muito exatamente. legal. Olha aqui, parece um céu aqui, azul. Não, eu acho que tá refletindo. Aqui também é crômio. Ah, é o crômio. É. Aliás, essa cor, eu acho que ela foi eleita a cor mais usada por todos vocês, viu? Porque olha... Uau, mentira. Podem ir lá? Pode, claro. Vamos lá, então. Ó, olha esse corredor. Esse corredor ele era muito comprido, né? Então, o que é que a gente fez? A gente fez como se fosse um túnel do verde para meio que diminuir ele. Então, a gente tinha... Esse quadro a cliente já tinha, que é de um fotógrafo baiano, o Quiolo, e assim, ele é incrível, porque o que acontece? Eu sempre falo que em lugares muito escuros é bom você trazer o verde para dentro de casa. E muitas pessoas não têm dificuldade de verde, porque chegou o Kika, as plantas vão morrerem, eu não tenho tempo de cuidar de planta e tal. E a gente utiliza dessa tática de colocar quadros com vegetação. É uma tática boa, apesar de eu amar verde, então minha casa tem muito verde. Além disso, a gente usa muito esses quadros que remetem a uma paisagem verde, trazendo para dentro de casa, que parece uma janela. E né? também você pintou de verde esse túnel. Sim, que sim. verde que é esse? Esse verde é Jardim Noturno. Ah, é o mesmo do banheiro. É o mesmo do banheiro. Jardim Noturno. Vocês repararam ali, gente, que a gente entrou num túnel verde? Eu acho que se eu mostrar lá do final, você vai ver melhor. Quer ver? Sim. Vou virar. Ó. Olha o túnel. Lá a gente entrou, ele era um cinzinha crômio e a gente entrou pra dentro do verde noturno. Jardim Noturno. Jardim Noturno. Isso. E agora? Aí aqui tem o quarto do menino, né? Que a gente... ele ama azul, inclusive você tá vendo aqui os quadros. Então, a maioria das pessoas tem dificuldade de utilizar cores em projetos. E a gente
a gente sempre utiliza a cor, eu sempre brinco lá no escritório, escolha um rosa acinzentado, um azul acinzentado, um verde acinzentado, porque é mais fácil dar certo. Não fica saturado, não fica aquela cor forte que chama tanta atenção. A maioria das cores que a gente utiliza, mesmo elas coloridas, tirando o rol de entrada, que era a gente queria realmente, né, que ele fosse elétrico. Todas as tonalidades você percebe que tem um pouco da pigmentação cinza. Ah, entendi. Então esse azul, como é que é o nome dele? É uniforme escolar. Esse aqui é o quarto das vovós. No projeto tá escrito inclusive assim. Eu tô adorando esse projeto que tem um monte de nomes elétricos, que lindo. Porque elas moram longe e elas sempre estão aqui. A gente brincou com essa meia parede que eu falei lá no início. Sim. Mas aqui serviu de cabeceira. E ela foi pro armário também pra dar esse charme e pra porta também. É a mesma cor lá de fora? Essa daqui é a mesma cor lá de fora, é o jardim noturno. Que eu acho linda essa cor, esse verde. Acho muito linda. Olha que legal, gente. A porta pintada, vai acompanhando. Aí tem como a cabeceira, porque daí você não precisa colocar um móvelzinho da mesma cor. E provavelmente você mandou pintar esse daqui com a mesma cor? Sim. Olha que interessante. Ela é um cinza, essa escrivaninha que é antiga também. E aí a gente consegue também dar um pouco de cinza pro quarto. Você adora cor, né? Eu adoro. Não, e ainda você encontra os clientes que amam também, é maravilhoso. Não, esse cliente deixou a gente da Triarte pintar. Pirar, né? Agora que cor que é essa em cima? É crômio? É crômio. Ah, tá. Esse crômio também é danado, tá combinando com tudo, né? Vamos ali naquele banheiro? Vamos. O banheiro é a mesma coisa, como eu falei pra você, a gente não fez nenhuma obra aqui. Não quebrou nada, não mudou nada. Então a gente também pintou, o banheiro era todo branquinho, a gente pintou desse patativa, teto e que é o mesmo da sala. Exatamente, todo o azulejo. A gente teve sorte que o piso cimentício era legal, dos quartos é madeira e aqui era granito. Então assim, também foi uma sorte porque os materiais eram bons. Eram bons. Aliás, gente, olha esse piso de granito que lindo e essa pia surreal. E agora é muito interessante porque aqui provavelmente esse azulejo era branco. Sim, e aí vocês pintaram dessa cor e foi incrível. Agora, não foi só o azulejo, olha o que eles fizeram. Pintaram o teto. Sim. Ou seja, pintar o teto é a nova onda que a gente está aprendendo com vocês da Triarte, hein? E agora? Não, aqui o quarto dela, que ela queria rosa. Então, assim, rosa é uma cor que é difícil de utilizar. Tem que utilizar de uma forma que eu falo assim, certa. Então, para o rosa não ficar tão mimosinho, tão fofinho, a gente colocou preto. E aí deu o equilíbrio perfeito. Mas é o patativa embaixo. É o patativa, exatamente. Então, você tem uma faixa do patativa e sempre assim, sempre a cor que está em cima, ela sobe pro teto. Então aqui existe o patativa e aí tem um rosa, que o nome do rosa é Rosa Carinho. Rosa Carinho? E aí ele sobe pro teto. Olha que lindo, gente. Rosa Carinho. Vamos ver aqui como é que ficou essa combinação. Olha. E é um rosa bem discreto também, bem né? discreto. Mas ele não tem tom de cinza esse? Ou tem também? Ele tem também. Ah, então essa foi a dica das dicas, hein? Sim, foi sim. muito legal. Então a cor de cima sobe pro teto. Exato. Esse apartamento inteirinho pintado no teto. Inteiro. Todo. E o closet? O closet é muito legal, porque já existia esse armário, então era um armário bom, né? Que você tava com a marcenaria. E aí a gente fez a brincadeira de pintar metade a parte dela rosa e a parte dele preta. Que legal. E ela amou. Claro, né? Porque ficaram as mesmas cores do quarto, só que delimitou exatamente qual é o espaço. Será que ela não invade o dele? Ah, deve invadir, né? Toda mulher invade. Muito legal. Ai, eu quero ver mais essa casa, que casa incrível. Meu lugar preferido, que a gente não mostrou ainda, são dois. É o bar e a sala de jantar. Então vamos lá agora. Vamos passar pelo túnel aqui. Vamos passar. Olha que bacana, gente. Faz isso na sua casa, se você tiver um corredor, ó. Tá vendo? Aliás, dá aqui o arroba do Triarte. É @Triarte, ou T mudo, ponto arquitetura. E se o pessoal quiser te mandar mensagem direto, pode, né? Pode sim, claro. Então, a gente sempre responde. Quem cuida da rede social sou eu, né? Ah, aí eu brinco que eu sempre respondo, a gente responde todo mundo. Então, aqui voltamos pra sala. Eu falei que o meu lugar preferido é ali o bar. Chega lá, vamos lá. Primeiro porque eu amo bar, né? Primeiro porque é um bar, né? Só por isso já tá bom, não precisa explicar mais. Uau. E também o mar. O mar, a cliente tem uma ligação muito forte com o mar, por ser da Bahia e também por, enfim, ela e Iemanjá são ligadas.
E eu sou apaixonada por essa foto. Eu acho que o bar entrou no mar. Nossa, o bar que é o mar, ficou lindo. Exato. Olha essa cena, gente, que coisa mais linda. O verde com o azul do mar, com o escuro ali da Patativa atrás. Esse tapete, o couro. Lindo, ou seja, tem borogodó. Tem borogodó. E aí aqui a varanda elétrica, né? A varanda A elétrica. varanda Eu adorei essa família do elétrica. apartamento elétrico. Não, se você conhecer, você vai amar, porque é uma figura. Viu? Ah, eu vou adorar. Agora, gente, olha que interessante esse super apartamento. Você imagina quando ele tava, assim, por exemplo, todo branco. Sim. Todo branco e tal. Ele era uma história. De repente, você trouxe cores pro teto, trouxe cores delimitando aqui a galeria, trouxe uma cor, inclusive na foto aqui, que você valorizou também com essa história. Olha aqui que ela montou um jardim dentro também, ó. Olha que ideia boa de você fazer em casa, ó. Se você não tem varanda, não tem problema, você pode colocar a planta bem perto da janela, um banco e você tem um jardim, né? Exato, e essa foi a intenção mesmo. Foi essa? Foi, Que de legal. criar, e aí aqui é meio que um lounge, né? Eles recebem muito. E inclusive fazem eventos aqui, que ela trabalha com eventos, recebem gente, então fica esse banco lotado de pessoas, e aí essas duas poltronas, ela traz as outras, os puffs. Então é bem isso do layout que a gente fala, que hoje em dia ele tem que ser multiuso, né? Eu brinco, né? Que o layout ele tem que ter essa flexibilidade. Olha aqui, gente, essa passagem pra gente... cozinha parece uma casinha. E a gente pintou o teto, então você percebe que ele tem a mesma altura, só que se você olhar de um ângulo diferente, Parece que tem duas alturas. Parece. A gente pintou o teto, porque o que acontece? Hoje em dia, a tinta, antigamente o que acontecia? As pessoas usavam as paredes para delimitar espaços. E hoje em dia as pessoas querem, aí ficou na moda que tudo tinha que ser totalmente integrado, mas isso tirava um pouco a privacidade. Aí as pessoas hoje em dia estão usando a tinta para delimitar espaços sem construir parede. Então você cria caixas de tinta que você sabe que ali é o jantar, mas não necessariamente ele tá com uma parede para o living. Sim, e ao mesmo tempo são cores que não, elas se integram, não são tão contrastantes, então acaba delimitando sem ficar tão forte. E aqui é o meu lugar preferido que eu falei, porque ela já tinha essas duas cadeirinhas que são de jacarandá. Olha que demais. Né, que é uma madeira, enfim, que todo mundo sabe que né, é única, né? São únicas, que era da Bisa, Tatara, a avó dela. E aí a gente colocou essas duas fotos, que também do Kiolo, que é o irmão dela. Nossa, parabéns, Kiolo. Você sabe o arroba dele? É @Kiolo, com Tá K. aí, gente, segue ele aí, ó, porque ele tem realmente um trabalho maravilhoso. Muito legal e retrata a Bahia, né? Isso aqui é muito a Bahia. Total. Então, assim, ficou bem interessante. Olha as obras, que lindas. E ali na cozinha a gente pode ir? Ai, pode, claro. A Então gente vamos. também pintou. Uau! Não, é muito interessante você andar pela casa com tudo colorido, né? Aí Olha aqui a gente também pintou os armários. Não, e adivinha o que ela pintou? O teto. O teto! E aí também você não fez nada nesse balcão? Nada, já existia? já existia tudo. Uau, nada, olha nada. Só decoramos, né? Então a gente colocou. Ela tem muita foto. Isso aqui é muito especial para ela, que é a igreja de Trancoso. Eu acho aquilo o máximo que existe, tipo, apartamento elétrico. Aí tem quem mora. Seja bem-vindo, alegria, amor, gratidão. Que cor que você pintou aqui? Cinza e asfalto. Cinza asfalto, que é o da sala. Que é o da sala, exatamente. Nossa, que demais. E olha aqui, gente, todo o armário... É que tá muito escuro aqui pra vocês verem. Mas toda a corzinha de ponto vem nos objetos, tá vendo? Ó? Ou seja, esses objetos eles acabam ganhando um grande valor porque você tá dando uma moldura para eles atrás, né? Você tá dando a tinta como que ajuda ao destaque da história, né? Eu amei esse apartamento, Kika, que demais, é muito bacana. E vocês, eu quero saber o que vocês acharam desse apartamento alugado, que foi resolvido com tintas e ficou com essa cara de galeria de arte incrível. Sim, até as obras, né? Ela morava em outro apartamento,
que também era alugado, e aí ela se mudou, ela falou que as minhas obras saltaram assim da parede, é como se ficou com mais valor, né? E realmente essa foi a intenção. Essa foi a intenção, muito legal. Eu quero saber o que vocês acharam, então escrevam aqui nos comentários pra gente e, por favor, entre em contato direto lá com a Triarte para poder tirar dúvidas, claro, né? Repete claro. aqui o seu Instagram. É triarte com temudo.arquitetura. Triarte com temudo.arquitetura. Deixa eu ficar aqui mais longe. E também tem o site? Tem, é www.triartearquitetura.com. Triarte.com. Então é o seguinte, aqui no descritivo do vídeo também eu vou colocar todas essas tintas que ela falou para você de repente aplicar na sua casa também. Mas também eu aprendi aqui algumas coisas que são bem interessantes. Quando você divide no meio, se você puxar a cor de cima até o teto, ele ganha uma unidade que é muito interessante. Quando você pinta as portas, também é incrível, porque na verdade some. O ambiente cresce, porque você não tem a história da porta ali destacando. Rodapé também. E o rodapé também. E o gesso também, em cima da esquina. Do teto. E também o que mais que eu aprendi aqui? A história de que quando você vai dividir um ambiente com duas cores, elas não precisam ser cores tão diferentes, porque aqui você usou o cinza asfalto, passando pro verde noturno. Pro jardim noturno. Pro jardim noturno. E você tem uma cor que vai passando levemente e ela chega ali. E você tem dois ambientes delimitados pela cor. Isso. Adorei. E também adorei que você pintou os azulejos. Os azulejos também, para dar uma cara mais moderna, né? Porque às vezes a pessoa quer quebrar o banheiro todo, que nem uma cliente, Kika, eu quero tirar todo o meu rodapé de casa. Eu falei, vamos usar esse custo para outras coisas. Pinte o rodapé da cor da parede. Aí ela, será? Eu falei, pinte. Aí a gente pintou e depois ela, realmente, não devia ter, assim, ela... Com certeza, imagina, você vai, não é sustentável e você, sabe, não tem por que fazer uma coisa dessa, você só pode pintar. Exato. Gente, eu fiquei apaixonado com a Kika, eu fiquei apaixonado com esse sotaque, muito legal a Triarte, então sigam eles aí e sigamos juntos. Ai, que bom, muito obrigada, adorei. Que legal, vocês arrasaram, Tchau. Tchau.